A paz do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. Quero estar deixando uma palavra rema para a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a palavra que eu vou deixar para os meus amados irmãos se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos. Aleluia. Capítulo 10, do seu versículo 46, que vai falar sobre o cego de Jericó, que vai dizer: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Bom, o interessante é que ele clamava ainda mais, independente daquela multidão ter o repreendido, mandando que ele se calasse. Engraçado e interessante também é que ele não deu ouvido à multidão que estava gritando para que ele viesse a se calar, mas ele, mediante ao empecilho, continuou a gritar. Aleluia. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tenha de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ou seja, quando nós somos perseverantes, mesmo quando tudo diz não, mesmo quando o vento é contrário, Jesus ele para e Jesus ele chama por mim e por você, independente da multidão, independente da situação a qual estamos. Ele só quer ouvir uma coisa: o nosso clamor. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ou seja, ele conseguiu obter o milagre através da sua perseverança. Assim como aquele cego que estava pelo caminho mendigando, ouviu falar que Jesus ia passando, talvez tenha ouvido falar dos milagres, talvez tenha ouvido falar das curas, talvez tenha ouvido falar das libertações a qual Jesus fazia. Só que aquele homem era cego e estava a mendigar. Ele era sozinho, não tinha ninguém para o ajudá-lo. Só que ele, ouvindo falar que Jesus ia passando, ele começou a clamar, a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Ou seja, é a atitude que muitas das vezes, nós que muitas das vezes estamos cegos, espiritualmente falando, precisamos fazer para que Jesus possa escutar a nossa voz e atender o nosso clamor. Mas para isso é preciso clamar. Para isso é preciso perseverar. Para isso acontecer na minha vida e na tua vida, é preciso ter perseverança em meio ao vento contrário,
em meio às palavras contrárias ditas contra a minha vida, contra a tua vida. Quantas das vezes somos como esse cego, estamos clamando e está sendo lançada sobre a minha vida e a tua vida uma palavra contrária, talvez dentro da nossa casa, talvez dentro do nosso próprio ministério, mas aquele cego, ele perseverou, no tanto que a Bíblia diz que quanto mais o repreendiam para que ele viesse a se calar, ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Ou seja, ele perseverou. E assim muitas das vezes tem que ser na minha vida e na tua vida. Nós temos que perseverar. Não importa do jeito que você está, não importa. Talvez você possa estar cego espiritualmente falando. Talvez você possa estar até no caminho, mas está mendigando. Mas você tem que clamar. Você tem que estar com os teus ouvidos atentos a ouvir a voz do Mestre. Aleluia. Você vai ouvir que ele talvez tenha curado, talvez tenha libertado, talvez tenha salvado, mas você tem que estar atento. Você não pode ficar disperso, você tem que ficar ligado. Você pode estar cego espiritualmente falando, mas se você tiver com os seus ouvidos atentos, a voz do Mestre, ele vai passar. E quando ele passar, você vai ouvir. E quando você ouvir, você tem que estar ligado, para você começar a clamar. Aleluia, Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. E aí, aguardar o teu milagre, aguardar a tua cura, aguardar a tua libertação, porque o Mestre vai parar e vai lhe atender. Ele vai mandar chamar você. E aquele que mandou você se calar para que não incomodasse o Mestre, é o mesmo que vai ter que ir até você e lhe dizer: levanta-te, tenha de bom ânimo, o Mestre te chama. E aí o Mestre vai dizer para mim e para você: aleluia. Ele vai dizer: o que queres que eu te faça? Mestre, eu quero ficar curado na minha vida espiritual. Eu quero ficar liberto na minha vida espiritual. Eu quero ser livre na minha vida espiritual. Eu quero que o Senhor abra a minha visão espiritual. Aleluia. Mestre, eu quero parar de mendigar. Aleluia. E ele vai dizer para mim e para você, como ele disse para aquele cego Bartimeu: tenha de bom ânimo, a tua fé te salvou. Ou seja, não importa o que aconteça, não importa o que você passe, não perca a tua fé, porque o que vai te salvar e me salvar é a nossa fé. Pode ter palavra contrária, pode estar passando pela luta, pode estar passando pela prova, pode estar mendigando, pode estar cego espiritualmente falando, mas quando se tem fé, tudo é possível ao que crê, e a fé é o suficiente para você obter o teu milagre. Pode vir palavra contrária, pode vir barreira, pode vir impedimento, mas ei, mesmo que talvez você possa estar cego espiritualmente e mendigando, ouve a voz do Senhor quando ele passar por você e comece a clamar, comece a louvar, comece a adorar o nome do Senhor, e uma hora ele vai parar, querido. Aleluia. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo e um propósito debaixo dos céus. Aleluia. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de ir e há tempo de voltar, há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Ou seja, a tua hora vai chegar, o teu milagre vai chegar. Aguarde, fique no Salmos 40 e que o Todo-Poderoso venha nos abençoar na noite deste dia. Inscreva-se no meu canal, deixe o seu like a respeito dessa palavra gloriosa a qual Deus apalestrou no meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um beijo a todos os meus inscritos, amo vocês demais, muito obrigado. Faça um pedido de vídeo nos comentários, deixa seu like, deixa seu joinha, compartilha para a glória e honra do nome do Todo-Poderoso, e até a próxima oportunidade a qual Deus conceder a todos nós de poder ouvir a sua gloriosa e rica palavra do céu. Amém, povo de Deus?